Boa noite ou bom dia, não sei que horas você vai estar ouvindo ou assistindo essa live. Não sei se você está ouvindo a Ave Maria que está tocando aqui no meu bairro às 18 horas, pontualmente, desde o início da quarentena. Que tocam Ave Maria e depois as pessoas vão aplaudir. Espero que vocês ouçam, porque é bem bonito. Deixa eu colocar aqui o assunto enquanto mais não entra. Como foi mesmo, gente, o título do assunto? Senhor, mantendo a paz. Desde as tentativas até o pós-parto, coisa difícil na pandemia, né? Manter a paz, você não estando grávida, nem estando tentante, nem estando puérpera. Imagina nessas situações. Até o pós-parto. Aê, Maia entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Peraí, Maia, deixa eu fixar aqui o meu comentário, senão eu me perco. Fixar comentário, pronto. Vamos. Guardando. Oi. Oi, me arrumei. Ai, eu também. Você até rímel. Já estava, inclusive, bem ressacado de falta de uso. E me fala. Mas aí passei um negocinho de um pó que eu tava, né, suada, comecei a espirrar, tive que tirar, foi um caos. Vou fazer uma mudança aqui rapidinho. Vá. Não sei como é que tá a internet de vocês, mas a minha internet hoje está parando o tempo inteiro, então eu tô no 4G, espero que dê certo, que funcione. Mas, inclusive, tá travada agora. Vou ver com ela se ela vai entrar no 4G. Voltei. Pronto. Voltei, tô falando aqui que a minha internet, pelo menos, eu não sei a sua, ficou parando o dia inteiro hoje. Então eu tô no 4G do celular. Eu também. Não sei, não sei como é que você tá aí. Eu tô no 4G porque eu não tô confiando na minha internet. Então a gente vai de 4G mesmo. Eu acho que é melhor. Mas Ex- Exatamente. Se de vez em quando eu ficar escura aqui, é porque o meu ring light é a tela do notebook que eu vou ter aqui na frente, senão fica muito escuro. Mas de vez em quando apaga. Mas vamos lá. E vamos. aí, como é que você tá? Ai, eu tô bem. Tô bem, assim, vivendo um dia de cada vez. Eu acho que a coisa vai melhor quando a gente vive o agora, sabe? Porque tá tudo tão incerto. Eu tinha tantas projeções, 2020, isso e aquilo e tal, e, no entanto, não tem projeção certa, né? Todo mundo pulou as ondinhas com tanta esperança. Pois é. Então, assim, eu tô assim, cada dia com sua agonia. Ah, claro que a gente se planeja, né? Se organiza, faz coisas, né? Assim, projeções, mas sem apego, sem achar que vai dar certo, sabe? E é Tentando. um exercício, né? E é um exercício importante, pelo menos assim, para mim é super importante, que eu sou super controladora, planejada, sabe? Aquela coisa assim, redondinha. E aí, minha filha, puerpério e pandemia são as duas coisas assim que me sacudiram, né? Então foi tudo ótimo. E inclusive o motivo dessa live, né? O tema dessa live tem muito a ver com isso, porque são períodos de crise, né? A Sim. própria perinatalidade, né? Desde quando você decide que você quer ter um filho, até você passar por todo o período de adaptação, né? O final do puerpério, que para algumas mulheres vão ser de alguns meses, para outras vão ser de alguns anos. Então, até você passar por tudo isso, você está vivendo uma crise, né? A crise é aquilo que chega para você e você não tem recurso ainda para lidar totalmente, né? E aí te sacode, te muda, você tem que se adaptar, você tem que adquirir novas habilidades, tem que. E uma das habilidades é ter flexibilidade, deixar de ser tão planejada, aceitar as coisas que vêm a cada dia, né? Isso é um aprendizado para a vida que a gente leva. Teve uma coisa que eu observei logo quando eu comecei a trabalhar com gestantes, né? Que eu fiquei assim pensando, né? Eu nunca engravidei e assim, não pretendo, sendo bem franca, assim, tô ótima. Mas eu fiquei assim, Sim. observando como o corpo de uma gestante muda, às vezes de um dia para o outro você tem uma mudança, né?
Então, desde logo do começo, né? Isso tem o quê? Uns 7, 8 anos, mais ou menos, que eu fiquei observando, com esse trabalho também de yoga, né? Eu fiquei observando que a inconstância, ela tá muito estampada na cara de uma mulher grávida, sabe? Ela é tipo, tá na sua cara. Ou você aceita, ou você vai sofrer. Entende? Então, Exatamente. tem que estar disponível para essa inconstância que já está posta no corpo, que vai mudando às vezes de um dia para o outro, mas assim, gritantemente. Aí Você não tem controle. não tem. Aí você vai passar pela jornada de parto, que também é uma experiência que você não sabe como vai ser, simplesmente é uma surpresa. E aí depois Uhum. faz parto, que é outra surpresa, porque você pode se planejar. A gente vai até falar sobre isso, em termos de como ficar bem, né, dentro do contexto de pandemia. Sim. Planejamentos você pode ter no puerpério, mas quem é este bebê, gente? Que ninguém sabe e que você não tem o que falar, vai dizer o quê pro bebê, sabe? Tipo, não, você não tá enquadrada aqui no meu plano. Geralmente a gente diz isso, né? A gente tem aquele bebê idealizado, que não chora. Toda vez que a gente imagina ele tá no colo, assim, dormindo placidamente. Paz. Na hora que chega o bebê de verdade, meu filho, é o caos. Tava contando ontem sobre conversando com uma amiga que passou pelo parto há pouco tempo, 2 meses, e a gente falando, né, do processo de parto. E eu falando da minha decepção, quando Luna não parou de chorar, quando ela ouviu a minha voz. Como assim? Ela nasceu, ouviu a minha voz? É porque a gente vê nos vídeos, né? O bebê se acabando de chorar, a mãe começa a falar, ele, para. E Luna lá se acabando, eu, filhinha, a mamãe tá aqui, você chegou, eu te amo. Ela, "Ah!" Gente, ali foi o primeiro choque de realidade. Tipo, ela não está aqui para atender as minhas expectativas, não é mesmo? E dali pra frente foi só porrada. Tiro, porrada e bom. Oh, meu Deus. É muito isso. Eu acho que o lugar de ser mãe, assim, eu acho ele belíssimo, sabe? Eu não tenho absolutamente nada contra, nada. Muito pelo contrário, eu acho incrível esse lugar esse papel, na verdade, né? Que é acrescentado na vida de uma mulher, porque é tanto aprendizado que você tem, é tanto espelho que as crianças acabam sendo, sabe? Porque às vezes você vê a criança fazendo alguma coisa e diz, de onde é que ela tirou isso? E assim, Mas eu digo assim, é aprendizado que você tem porque você precisa usar porque você é mãe. Tipo sim, assim, se eu não tivesse tido filho, eu poderia ter continuado planejadora, controlada, tudo. não. Problema nenhum, sabe? Então, a crise você adquire habilidades para lidar com aquilo, né? Mas veja, eu acho que tem habilidades que você desenvolve independente do papel de mãe, e sendo mãe, você desenvolve habilidades que vão ser interessantes fora do papel de mãe, sabe? Porque Isso é verdade. se tornando uma pessoa melhor. Eu vejo esse compromisso, assim, sabe? As pessoas, não, começam a entrar num tipo de, digamos, de consideração, de autoavaliação, porque agora elas estão sendo mães, sabe? Então, Sim. tem gente que entra nesse tipo de avaliação independente do papel de mãe. E tem gente que não entra em nenhum tipo de avaliação sendo mãe ou não, entende? Porque eu acho que é a coisa do compromisso de você querer ser melhor, que eu Sim. acho que é muito intenso na maternidade e na paternidade, sabe? Mas Isso nem é todo mundo tem esse chamado, de fato. E você está falando agora, eu lembrei de uma reportagem que eu li há pouco tempo sobre essas habilidades que as mulheres desenvolvem quando são mães, né? Quando passam por todas essas crises, né? Sim. E o quanto isso pode ser, por exemplo, utilizado para o sistema, né? Nas empresas, na produção e tal. E que isso se perde por conta dessa questão, né? Das mulheres não poderem estar totalmente disponíveis para isso, não tem a divisão igualitária do trabalho, os salários são diferentes. Então, é bem complicado. Mas hoje nosso objetivo vai ser falar justamente como que a gente pode fazer desse período, né, um período também de paz, porque a crise a gente tá perdida sem saber como lidar, tá tendo que adquirir ali um monte de coisa nova, mas assim, a gente tem algumas coisas que a gente pode acessar, tem alguns recursos que a gente pode acessar para que esse período tenha um mínimo, né, de paz, de tranquilidade, que seja um período de evolução. E isso, como você bem disse quando a gente estava discutindo a pauta, independe de pandemia, né? Assim, isso é necessário em qualquer situação. A pandemia só veio para trazer alguns desafios extra, né? Aham. E aquela história de estampar na cara que, assim, o que a nossa sociedade faz, de certo modo. Porque quando a gente pensa em pós, a gente fala de rede de apoio, né? Mas a nossa cultura é pare o Mateus que balance, entende? No primeiro mês, você tem uma rede de apoio e depois. Sim. Algumas redes de apoio se estendem, sabe? Então, de alguma forma,
você tem que se articular para além das pessoas, sabe? Às vezes entrar em contato com grupos. E às vezes eu vejo assim, os grupos de puérpera de WhatsApp serem muito fortalecedores para elas, sabe? Eu Com escuto certeza. incríveis das mulheres dizendo assim, olha, foi maravilhoso eu estar no grupo. Eu, outro dia, recentemente, recebi a mensagem de uma gestante que a gente junta, né, do coletivo que eu faço parte de um coletivo de doce, que é o Entrelaços, e a gente junta as nossas dolandas todas em grupos a cada 3 meses. E aí tem 6 meses que uma gestante está num grupo e ela dizendo, Maiana, estar no grupo me salvou. E você vê, é um grupo online. Elas não necessariamente se conhecem presencialmente. Então, nesse Nossa. pandemia, eu acho que esse tipo de recurso fica super utilizável, sabe? Os grupos salvam mesmo. Luna vai fazer 6 anos. Isso já era prática, né, da minha equipe e tal. E eu também, assim, fazia yoga, fazia algumas coisas que eu tinha gestantes próximas, a gente formou grupo. Estávamos agora, 10 minutos atrás, trocando receita de cuscuz no grupo que se manteve até hoje, as crianças já grandes, várias já têm segundo filho, né? E a gente está passando, viramos muito amigas, né? Grandes amigas. E é mesmo fundamental você ter pessoas com quem você possa contar para compartilhar a experiência. Tipo, gente, esse cocô aqui, pelo amor de Deus, o que é esse negócio espumando? Isso é normal? Seu bebê já fez cocô assim? Até você estar de madrugada, né? Olhando assim para o mundo e enxergando só você acordada, morta de cansada. E você entrar ali no grupo e ter mais alguém online também amamentando e você poder estar ali trocando. Isso é incrível, incrível. Eu acho isso Então, maravilhoso. esse é um recurso fundamental. Mas antes de chegar lá no pós-parto, Foi lá pro fim, vamos voltar para cá. vamos voltar, porque eu, assim, sempre que eu falo do período perinatal, eu gosto de começar lá atrás das tentantes, porque eu fui tentante. Eu sei que é todo um universo diferente, né? Quando eu decidi ser mãe, meu companheiro na época ainda não tinha chegado a hora dele, assim. Então eu passei muito tempo vivendo esse mundo, ainda sem poder colocar em prática. E depois que a gente decidiu, eu passei mais 9 meses nessa expectativa. E foi 9 meses, assim, de conhecer meu corpo, de medir temperatura basal, de fazer planilha. Montei, na época, um grupo de tentantes, era baseadas em evidências mesmo, porque na época os grupos de tentantes que tinha, assim, nada contra, eu acho que também é um suporte. Pois é, tentantes empoderadas na época. Aí eu acho que ainda existe, eu já não estou mais lá, mas acho que existe. Eram grupos muito assim, ai, tomara, boa sorte, que o seu milagrinho aconteça. A gente, não, eu ia lá mostrar o que era o ciclo menstrual, quando é que ocorre a ovulação, o que é que pode facilitar. Então, assim, eu vivi intensamente todas as fases, né? Assim, eu vivi mesmo todas as fases. E eu fico, assim, me colocando no lugar das tentantes nesse período agora, sabe, Mai? O Sim. que é você estar ali naquela experiência, ai, quero ser mãe, tô ali tentando, vendo tudo, de repente vem uma pandemia, vem uma crise econômica, vem uma crise global, assim, que a gente já fica pensando, ai meu Deus, para que eu fui colocar filho neste mundo? Quem não colocou ainda está nessa decisão. A gente que já colocou não tem jeito, né? Vai ter que lidar da melhor forma. E assim, curiosamente, eu tenho recebido contatos, né? Comunicações de pessoas que querem tentar, né? E assim, eu não tô vendo elas com dúvida dessa vontade, sabe? Uhum. E pode bater essa dúvida, né? E talvez elas estejam tentando, assim, liberei. Vamos ver o que acontece. Sem muita Gente, se expectativa. tiver tentante aí, por favor, fala com a gente, tá? Se tá continuando a tentar, o que, é que vocês estão pensando disso? Pode falar, mas tipo, liberou, porque a pandemia pode acabar mês que vem, eu tenho 9 meses ainda para o menino nascer. Eu sinto as pessoas nessa perspectiva, as que chegaram até mim, digamos assim, ó, isso não vai durar a vida toda, entende? Então eu vou me organizar para tal. Então ela já está se liberando, já está cuidando da alimentação, já está fazendo uma suplementação aqui, outra acolá. Não mudou a perspectiva, entende? Qual é o seu trabalho, mais assim, a sua, que você trabalha especificamente com tentantes? Ó, eu uso, assim, muita conversa em relação a como é que tá essa cabeça, né? Essa cabeça da pessoa que tá tentando. E eu entendo que o pai tem que estar junto. Porque não adianta só a mulher O tentar. companheiro, né? Assim, seja pai, seja outra mãe, quem for. Assim, como é que vai ser essa chegada desse bebê? Se for por via concepção normal, vai vir através de uma ejaculação, né? Então, assim, Sim. essa pessoa que vai ejacular dentro do canal vaginal da mulher precisa estar querendo também. Exatamente. Fazer uma fertilização in vitro, é óbvio que também tem que estar com essa harmonia de vontades. Porque no aspecto mais sutil da coisa, não vai vingar, sabe? Se não tem
esse contexto de todo mundo querendo, sabe? Aí, uma vez que esse todo mundo tá querendo, massa. Às vezes vinga, viu? Que nem toda gestação é planejada e é desejada, né? Mas Mas no caso de um planejamento, como você está falando, e quando a gente pensa em tentante, é uma pessoa que já está elaborando sobre isso. sim, Então, assim, já sim. tem ali um plano, de certo modo. Não que esse plano vai se dar. Aí, beleza. O outro passo tem a ver com uma organização de corpo, né? No sentido de usando algumas, digamos assim, algumas ferramentas e alguns conceitos do Ayurveda, porque eu estudei Ayurveda. Isso que eu queria saber. É um mundo imenso, né? Então, eu uso algumas coisas porque eu não sou médica ayurvédica, não tenho essa pretensão. É mais na perspectiva de estilo de vida. O que é que dentro do estilo de vida daquela mulher e daquele pai, né? Daquele dono daquele esperma, se você pode controlar isso, óbvio, né? Porque em fertilização in vitro, eu cuidei recentemente de um casal de mulheres e, assim, elas fizeram escolha pelo banco de esperma e, assim, não tem como elas terem esse planejamento, né? Mas elas têm como fazer uma escolha em termos de saúde, de tipo físico e tal, até emocional, e que eu acho importante, né? Então, assim, uma vez que é possível fazer uma organização, fazer um cuidado orgânico nessas duas pessoas envolvidas na concepção. Será que é a minha? Ai, meu Deus. Você Eu acho que voltou. eu recebi a ligação aqui, por isso Não que tô. travou, mas voltamos. Ó, tudo Pode bem. Tá, continuar. acontece. Então, assim, a perspectiva do Ayurveda dá ao corpo uma limpeza para que aquela concepção aconteça com o melhor gameta possível, né? E no melhor contexto de corpo para gestar. Então, se a pessoa tem 6 meses de plano, é interessante começar com essa perspectiva de organização de corpo, sabe? Sim. Porque aí você tem mais garantia de que vai ficar muito legal essa gestação em termos orgânicos, né? Mas óbvio que nem todo mundo pega essas 6 semanas, esses 6 meses. Eu cuidei de um casal mesmo que a gente fez as entrevistas todas, eu montei o plano deles de detox. Quando a gente fez a primeira reunião para implementar o detox, Maia, a gente tem uma notícia, engravidamos. Ah, que lindo. O detox, porque não se faz detox. Boa fase, né? Então, já vamos tirar essa fase, já foi. Mas, assim, eu entendo que aquela organização emocional, sabe? O alinhamento do casal faz também a coisa vingar mais rapidamente. E eu acho que assim, você ter todo esse processo, você vai também reafirmando o seu querer, né? Você vai alinhando expectativas, você vai entendendo, né, o que é isso. E eu acho que nesse período, né, mais tranquilidade você vai ter se você estiver consciente disso, né? Porque as coisas mudaram. As coisas podem ter mudado, inclusive na vida de cada um, de forma, né, contexto financeiro, né, essa mudança, né, algumas pessoas sofreram mais, outras não tiveram alteração, então isso precisa estar muito consciente, não é tipo, vou porque vou. Não quer dizer que para você ter filho você tem que estar toda organizada, estruturada, mas se for do seu desejo, você precisa ter consciência, olha, mesmo assim eu vou, não tenho problema com isso, ok. Não, agora não, eu vou segurar um pouco, porque eu vou ver como é que vai ficar. É ok também, desde que você tenha aquilo na consciência e que você se baseie naquilo ali, na situação real, né? E tem a ver muito com o seu próprio contexto, né? Assim, é a coisa do contexto pessoal de cada pessoa, de cada uma, assim, de cada casal, de cada mulher, enfim, do que ela está vivenciando dentro desse cenário. Exatamente. É um cenário de incertezas. Mas o que eu gosto de pontuar é que as incertezas, elas sempre estão aí. A gente é que acha que tem uma agenda, entende? Porque eu planejei algo para minha segunda-feira, eu acho que vai acontecer. Mas, assim, Só que não, né? entende? Não tem necessariamente uma relação direta com a pandemia. Só que a pandemia é que nem uma gravidez. Uá! Estampou na cara das pessoas que você não tem planejamento, assim, certinho, que as coisas vão acontecer conforme você pensou, né? Então, eu acho que para uma pessoa que está tentando, ela tem que avaliar, como você mesmo pontuou, assim, qual é o meu contexto, né? Qual é o meu contexto financeiro, de pessoas ao meu redor. Eu tô bem. Isso tá me abalando muito emocionalmente. Porque para que você vai dar para ficar vivendo um abalo emocional a cada mês, a cada semana? Entende? Isso afeta o bebê. Sim. Então você tem que pensar, se você tá bem equilibrada, ok. Que é o caso dessa dessa tentante que veio para mim dizer assim, não, ela trabalha na área da saúde, ela é enfermeira. Entende? E ela disse, já liberei. Quando tiver que vir, vai vir.
Aí eu, massa, tá fazendo sua suplementação? Aí a gente conversou um pouco e tal. Ela faz atividade física, ela tem um cuidado com o corpo dela já. Aham, Então, perfeito. é aquela história, cada um com o seu cada qual. Não tem regra. Não tem regra. Exatamente. E Queria quando a dizer, gente pensa não que faz, quem está faz. tentando agora está nessa perspectiva, isso não vai durar para sempre. Então a pessoa, porque eu sei dessa ansiedade, né? A gente quer para ontem, acima, né? Por cima de pau e de pedra. Mas tem também que ter essa perspectiva, olha, se não é para agora, isso não vai durar para sempre, né? Pode liberar daqui a pouquinho, depois, quando as coisas estiverem mais estruturadas, quando você estiver mais centrada. Então, isso é possível. Porque a gestação, que é o que a gente vai falar agora, vai trazer desafios também, né? Assim, para a gente manter a paz com a gestação nesse período, tá bem difícil, assim, porque você tem que ficar isolada, mas você tem que sair para fazer exame, né? Você tem que ficar isolada, mas você não pode abandonar o pré-natal, por mais que tenham se ajustado os protocolos, né? Muita coisa está sendo online, reduziu bastante, mas você ainda tem que fazer o acompanhamento daquela gestação, né? Então, você que trabalha muito com gestante, o que é que você tem percebido, assim, de maiores desafios nesse período? Eu acho que as mulheres, elas reclamam muito do fato delas estarem sem poder mostrar. Oi, deu uma travadinha de novo, mas você já volta. Quem está acompanhando bem, gente? Alguém dá um legalzinho aí, um oi. Eu que recebi uma Tava ligação, travado. tudo bem. Eu vejo, assim, aquelas mulheres que têm uma certa frustração com o fato delas terem que ficar confinadas, sabe? E, assim, tem algumas mulheres que estão realmente não saindo de casa. Só vai ali, faz o exame, vai no pré-natal e volta. Que está intercalado, né? Algumas equipes estão fazendo um mês presencial, um mês online. Enfim, então, eu sinto, assim, que elas se sentem tolhidas dessa exibição, sabe? Aquelas que gostam de se mostrar, tipo, estou grávida, finalmente. Quando ela é uma Ai, mas é uma delícia. Eu tenho também as minhas. E quando ela é uma tentante, que ela esperou por isso. Eu tenho uma gestante no yoga que ela esperou por isso, por estar grávida 5 anos tentando. Nossa. Estava se preparando com a fertilização in vitro quando engravidou de gêmeos. E espontaneamente. Incrível a história dela. Ela tem muito trabalho psicoterapêutico, assim, com algumas ferramentas de toque, né? TFT, EFT, enfim, ela fez um trabalho muito profundo nela. E aí ela, poxa, na hora que eu tava pronta para liberar a barriga e sair na rua, pandemia. Tipo, não posso sair de casa. Então eu sinto essa frustração presente e a coisa do distanciamento, né? E que tem sido atenuado pelos encontros online, porque na minha vida eu tô sempre rodeada de gestantes, né? Então eu vejo que faz a diferença juntá-las. Então, um dos grupos que eu junto é o yoga. Aí a galera fica se comunicando sempre na roda, sempre tem uma roda por semana. Aí tem o curso de preparação para parto e pós-parto, o curso PPP. Aí eu coloco essas mulheres todas juntas dentro de um grupo online. Elas são mais tímidas em comparação com a galera que se encontra toda semana, 2 vezes. Sim, claro. Mas assim, aí o que fica aparecendo normalmente tem a ver assim. Ai, que bom que eu não estou sozinha nesse sentimento, sabe? Aparece essa coisa nelas da solidão, de estar só, isolada, sem poder se exibir. E além disso, tem o medo de ir para as consultas, ir para os exames, né? Teve uma das gestantes que pariu agora recentemente que ela praticamente não saiu de casa. Todos os exames que eram possíveis fazer em domicílio, ela chamava para fazer em domicílio. Ela tinha esse custo extra, mas ela se sentia mais tranquila assim. Claro. Aí saía quando não tinha jeito mesmo. Então, Ela assim, pagou pela tranquilidade, e isso é um recurso que se pode lançar mão, né? Não é que todo mundo vai poder, mas se você pode, é uma possibilidade. As pessoas precisam saber que tem laboratórios que vão colher os exames em domicílio, né? Se isso te faz mais tranquila. Essa coisa de não poder viver, porque assim, é um evento social, né? Você estar com a sua barriga nos lugares, as pessoas estarem se relacionando com você enquanto gestante. Aquilo também ajuda a cair a ficha, né? Tipo, se as pessoas estão se relacionando comigo nesse termo, é porque eu tô grávida mesmo, né? A gente tem essas coisas de se entendendo enquanto essa mudança de identidade. Porque é uma mudança de identidade, a gente não vira chave muito rápido, não. Então, tem toda essa dificuldade. E eu acho que algumas pessoas estão conseguindo fazer, né, burlar isso através dos ensaios fotográficos, né? Então, a gente tem
online, né? Fiquei encantada com isso. Pois é, tem fotógrafos que estão trabalhando assim, né? Elas direcionam, elas fazem a produção, né? Sugerem a produção e as fotos ficam lindíssimas. E as próprias famílias também se organizando. Tem uma família próxima que fez fotos lindíssimas, assim, só eles e a filha mais velha. E ela, a filha, né, tem a idade de Luna, 5 anos, ia tirando as fotos e fazendo e ficou lindo. Então é uma forma de você também estar compartilhando isso com as pessoas. Tem a coisa dos chás, né? Do chá de fralda, chá de bênção. Outro dia eu vi carreata, tipo, as pessoas, cada um no seu carro, e aí passando pela rua, buzinando, gritando, né? E cheia de bolinhas e tal, para se mostrar presente, né? Para também celebrar, porque o chá né? Quem escolhe fazer chá de bebê é uma celebração, né? Daquela chegada. Eu Então, tive isso é bacana. uma fala recente de uma gestante que ela falou assim, foi segunda gravidez, né? Aí ela falou, poxa, para mim tá muito sofrido porque eu não tô podendo encontrar com as mulheres que me dão força. Porque na minha primeira gestação eu tive com essas mulheres que são as minhas pessoas. Não são outras grávidas, são as minhas pessoas, sabe? E aí eu fiquei Sim. marcada por essa frase dela, assim. E aí, ao passo que outro casal, o marido tava ajustando escondido, tipo, surpresa, um chá de bênção com as amigas da mulher online. E assim, foi uma Uhum. coisa que ela ficou assim, encantadíssima, ela não esperava, ela tava mais assim, pô, que pena, não vou encontrar com as minhas amigas e tal. E ele foi articulando com as amigas assim ao redor, e as amigas foram fazendo tudo, e aí virou uma coisa online, né? Então, é um ajuste. É um saco. Eu participei de um e Olha, foi super emocionante. A gente gravou os vídeos, né, com as mensagens para a nossa amiga que estava gestante. E aí o companheiro dela entregou no dia e logo depois a gente entrou numa chamada de Zoom, né, para compartilhar daquele momento com ela. E ela lá tinha que se acabado de chorar, super emocionada. E aí todo mundo lá junto. Então é um jeito de abraçar, né? A gente tem que encontrar essas novas formas de abraçar as pessoas. eu ia dizendo assim, é um saco tudo virar online. É um saco isso. É um saco. Mas, assim, é melhor do que não fazer, do que não vivenciar o encontro. Tipo, a gente tá aqui, cada um na sua própria casa, e tá ótimo bater Uhum. papo com você, entende? Tipo, se não fosse essa tecnologia, a gente não conseguiria realizar isso. É porque a gente só se bate assim, né? Num evento de parto ou numa farra, né, Maia? Assim, ai, É super, verdade. É mais em farrinha. né? Pois é, mais até do que em parto. Então, o online permite isso, né, velho? Permite a gente estar lá. E às vezes é até mais confortável do que você estar ali de cara com a pessoa sem poder abraçar, sabe? Sem poder. Ai. Nath está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar assim, meu amor. Vou gravar lá aqui no perfil, né? No Gerando. Mas assim, então assim, quem tá gestante, agora uma coisa, Mike, que eu acho muito fundamental agora, além de tudo, não cabe mais você cair em conto de fadas de Geó fofinho, sabe? De se manter como um profissional que, porque é meu Geó desde a adolescência que vai me acompanhar. Se você agora quer ter um parto seguro, do jeito que você decide, você vai ter que escolher equipe profissional, hospital, plano, o que quer que seja, mas você tem que escolher com consciência. Com Não certeza. cabe mais você ficar à mercê, porque agora não dá para. Tipo, você tem que ter o mínimo de planejamento, você tem que saber o que você quer para o nascimento do seu filho, né? E assim, entender qual é o limite dessa assistência, né? Porque às vezes o limite da assistência não é o seu. Aí você vai ficar o quê? Limitada ao limite da assistência, porque é o limite que a assistência tem? Então, eu acho que a gente, enquanto mulher grávida, né, que vai parir, tem que estar muito certa do que quer. Eu acho que, infelizmente, a gente tem na nossa cultura uma lógica de não, o médico falou, eu dou amém. Só que a medicina, ela tá toda baseada ela tá começando a ser baseada em evidência agora. Agora, talvez nas 2 últimas décadas, mas com certeza na última década. Sim. Até então, foi tudo feito por achismo, que foi dando certo, e ok, foi dando certo. Mas, assim, agora a gente está tendo alguns protocolos sendo, digamos assim, questionados pelas evidências. E aí você encontra com uma assistência que, na verdade, o que ela tem? Protocolos que são, às vezes, baseados num fazer de 20, 30 anos atrás, que ela não questionou, e às vezes ela não teve tempo de estudar, ok? Vamos dizer, os médicos são bastante médicas são bastante ocupados e ocupadas, e a gente entende que eles não tiveram tempo de se atualizar. Mas eles precisam encarar isso, porque saiu da faculdade, já está obsoleto. Porque a coisa está assim, num grau de cientificização dos protocolos, que se a pessoa não estuda, ela vai ficar para trás, sabe? Então, aí você grávida vai encontrar com uma equipe dessa,
seja ela qual for, você tem que saber se a sua equipe está atualizada. Porque tem gente que está seguindo protocolos do passado. E aí, você vai ficar só porque você ama, foi o GO da sua, digamos, foi o seu ginecologista da vida toda, da sua família inteira? Ele não vai mudar os protocolos dele por sua causa, entende? Eu digo isso para algumas mulheres. O que é que você quer? Quer parir? Pergunte quais são os limites da sua assistência. Não pergunte assim, né? Quais são os limites. Vai perguntar. O que faz em caso de bolsa rota? Espera até quanto tempo, né? A gestação. Aceita doula? Tem enfermeira também? Quais são os procedimentos em caso disso, em caso daquilo? Que aí você tem que ir perguntando, né? Tipo, como é que é? Como é mesmo pré-eclâmpsia? Me explica o que é isso. Você está, na verdade, sondando. E aí, fica exigido da mulher, quando ela sai desse lugar do diz amém para o médico, fica exigido dessa mulher que vai parir ela tomar o bastão da coisa, sabe? Tipo, as rédeas da situação. E aí, como eu ia dizendo no começo, infelizmente, na nossa cultura, a gente ainda tem essa coisa de, em vez de eu, digamos, prevenir, eu vou remediar. A nossa Só que agora o remédio está muito difícil. Fora de um contexto de pandemia, ainda dá, tudo bem, se eu ficar um dia mais ou dois na maternidade porque eu tive uma cesárea que eu não queria, meu bebê ficou em observação na UTI, tudo bem. Gente, agora a gente está no meio de um contexto de uma pandemia. Tudo bem que as gestantes que vão ainda pegar o final da pandemia já estão ali na boquinha, né? Mas dá para repensar aí suas questões. Que a gente não sabe quando é. Ô, mulher, não fala isso não. Tá acabando, pelo amor de Deus. Agora a gente não sabe qual é esse final, entende? Então, assim, é importante, eu acho, que a mulher ela se perceba quem ela é agora, diante de um médico ou de uma médica, sabe? E aí, isso tem a ver com pandemia e sem pandemia. Agora é isso, ficou mais agravado. A gente tem algumas evidências e, curiosamente, médicos que são cesaristas assumidos, eu adoro essa galera assumida, dizendo é melhor um parto agora por conta da pandemia. Entende? São pessoas sensatas, eu gosto das pessoas Claro, sensatas, entende? claro. Na verdade, tipo, não tô mais disponível para parto, eu agora só faço cesárea. E acho que nesse contexto que estamos, é melhor você procurar uma equipe para parir, entende? Então, assim, tem essas pessoas aí no ambiente, né? Aqui em São E é Paulo. ótimo. E além da escolha da equipe, Maia, eu acho que tem que é a preparação própria, né? Não só de conhecer todos esses protocolos, de saber quais são as intervenções, até para você poder questionar, você tem que saber o que é esperado, o que é que não é. Mas você mesmo pode se preparar, né? E eu acho que você tem mais capacidade até de falar sobre isso do que eu. Mas existe uma forma de você se preparar para o processo do parto, né? Tem a preparação do parto, é você entender a fisiologia. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, tanto da doula, né? A importância da doula, quanto a importância de você ter informações, se você se preparar realmente para passar por esse período. Eu escutei uma vez uma colega falando sobre a preparação sendo aquela que a mulher entende que é aquilo que vai colocar ela forte, que vai fortalecê-la. Então, vai trazer paz, né? Que é o que a gente está pretendendo agora falar sobre isso. O que vai dar paz para ela é muito particular, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de consideração quando fala sobre preparação. Então, em termos de dolagem, o trabalho fica extremamente específico, sabe? Porque a pessoa grávida, vai procurar uma doula com a qual ela se identifica mais, e aí essa doula vai estar fazendo aquilo que para ela vai fazer a diferença, dentro, obviamente, de um contexto, né? Então, eu, no meu trabalho, ofereço um contexto, mas dentro desse contexto, quem é essa mulher? Então, a gente vai navegando dentro do que eu ofereço, conforme o que ela precisa. Então, tem mulheres que já chegam sabendo certas coisas e tem mulheres que chegam totalmente cruas. Então, aí a gente vai ter que o quê? Trabalhar em cima mais de certos elementos, como, por exemplo, enfim, falar sobre intervenções, o lugar dessas intervenções, entender o porquê sim, o porquê não, se ela pode pedir, se ela pode negar, se ela pode questionar a equipe, qual é a outra opção, entende? Porque tem equipe que oferece intervenções e ela pode chegar e perguntar, beleza, qual é a segunda opção? Tem que ter uma segunda opção quando você escuta sobre alguma intervenção. Então, falar sobre o plano de parto eu acho muito importante, porque a pessoa vai se apropriando do que ela deseja e entende um pouco dos procedimentos. Quais são as coisas possíveis que podem estar ali ao redor dela no contexto de parto, né? E aí, claro, entender sobre a fisiologia, para não ser pega de surpresa, não confundir latência com trabalho de parto. E não ir para a maternidade rápido e passar mais tempo lá. Não dormir, sabe? Não se poupar dentro de um momento que é para isso. Então, assim, nessa parte de parto em si, fisiologia,
isso eu acho que é uma das coisas que faz a grande diferença. E a outra é entender as fases. Porque uma vez que a mulher está entendendo as fases, ela segue bem. Ela tá entendendo. Ah, entrei nessa fase, massa. Ou ela checa com alguém. Ah, essa fase, né? Massa, entendi. E ela vai seguindo e lidando sem susto com a coisa. E aí chega um aspecto puerpério, porque puerpério também tem uma fisiologia. Então, Mas antes disso, oi? antes do puerpério, eu queria detalhar mais essa questão da doula, porque muito. Vou falar de puerpério, não. Vou falar do que uma doula faz. Ela também. Ah, tá. Porque eu quero destacar bastante que a doula, ela tá super ativa e é super importante. Algumas pessoas estão em dúvida, mas a doula de online, a doula não é para lá ficar fazendo massagem na hora do parto. O que é que ela vai fazer comigo se ela não vai poder fazer massagem nem colocar, né, óleozinho? Então, vamos falar disso. É uma falta de entendimento grande do papel da doula, porque eu entendo que a gente chega naquele lugar de sendo informação, sabe? A gente é um pote cheio e a gente vai escolhendo aquilo que precisa sair para chegar no colo daquela mulher conforme a demanda, né? Que tá ali posta. Então, quando a gente fala de pensando no tipo de parto que ela tá, pensando em vivendo o parto, pensando no tipo de parto que ela quer e planejando isso, vivendo o parto em si, vivendo o pós-parto, ela precisa estar sabendo de certas coisas antes dessas coisas acontecerem, sabe? E aí, claro, a dona ela chega também com esse apoio, com esse suporte, essa contenção. A gente não é só palavras, a gente também é presença, sabe? Eu acho que a palavra que mais, pelo menos eu gosto de pensar, que resume o trabalho de uma doula é presença. Porque não tem regra, você não sabe o que uma mulher vai precisar na hora. Se você está presente, você vai oferecer aquilo que é necessário para ela. Sabe? A fala que vai fazer sentido para ela. Não adianta eu ficar no blá 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 e dizer, não, você faria isso mesmo e tal. Tipo, aquilo não vai entrar no coração dela e nem na mente dela. Eu brinco dizendo assim, que na hora do trabalho de parto, a gente, a doula e o companheiro, precisa roubar a mente dessa mulher, caso ela entre na desistência, que eu brinco hoje chamando de a hora da covardia. Então, a arte de roubar a mente é do momento, é da presença, entende? Então, eu acho que a presença é muito importante. E é uma presença hoje, devido ao corona, devido a essa situação de pandemia, é uma presença que está, de certo modo, de banda. E, às vezes, por conta da gente não estar tendo encontros presenciais, há uma compensação nos encontros virtuais, sabe? Então, assim, vira e mexe, a gente promove mais um encontro ou outro, mais uma conversa ou outra, aumenta os nossos momentos de interação, né? E assim, depende, obviamente, do casal e da doula, de como tá fazendo esse cuidado em termos de cuidando do isolamento, né? Promovendo isolamento social nas suas próprias vidas, para promover encontro presencial, né? Eu, na minha prática, deixo o casal decidir, porque eu tô bem assim isolada. Eu só saio para encontrar uma grávida no quarto encontro, ou se ela pede antes, e no parto. Entende? E fora isso, é ali que eu vou ver minha mãe, que também tá isolada, sabe? Quando eu já dei um espaço de tempo de tendo encontrado pessoas. Então, assim, eu acho que é um acordo mútuo. Nesse contexto agora, a doula e o casal precisam estar, assim, entendendo que o vetor de transmissão é mútuo. Então, precisa conversar sobre os cuidados que cada um estão tendo para permitir esse encontro, sabe? E como é que estão sendo os protocolos das instituições, Mai? Quem escolhe ter o nascimento no hospital? Como é que está sendo esse protocolo? Os protocolos têm variado de hospital de um para outro, mas no geral, doulas não estão entrando ainda. Eu ouvi rumores de que parece que as doulas vão começar a poder entrar. Se é verdade, eu não sei, não fui checar. Então, mas a gente está vendo assim que tem alguns hospitais que estão abrindo espaço de visita. Aí, veja bem, se eles já estão abrindo espaço de visita, tem um aumento de visita ali, como assim não vai ter uma permissão, sabe, para entrarmos? Então, tem um movimento da Associação de Doulas, da ADOBA, para a gente fazer articulação com essas instituições e questionar. Porque a gente chega no contexto de dando suporte, né? Aí tem alguns hospitais que estão pedindo teste do PCR, né, que é aquele do suave, do nariz, para que a mulher entre no hospital com ele sabendo mais ou menos se ela teve Covid no dia que fez o teste ou não, porque é um processo. Não tem nada garantido, né? Eu acho graça o pessoal que mede a febre, né? Tipo, oi? Tipo, até o momento que você fez o teste, beleza, você tá livre, né? Depois, eles, enfim, estão achando que isso dá alguma segurança. Aí, beleza, faz, né? Para poder
a mulher ficar num lugar mais, assim, livre de suspeitas, né? Porque eles estão separando. Mulheres que têm um Covid positivo, eles estão colocando em lugares separados. Alguns hospitais. Agora, em termos de cuidados com o neonatal, assim, com o bebê, né, da neonatologia. E aí, só falando, o trabalho de parto segue normal, tá? As coisas estão acontecendo no hospital da mesma maneira. Só que aí, claro, né? Exigência de máscara, o uso da máscara. Só que de todo mundo, marido, menos, não tem uma exigência muito grande em cima da mulher, porque ela tá lá no processo, né? Então, Claro. tipo, ajeitar máscara. Não. Então, eu não tô vendo isso acontecer nos hospitais. E eu tô dizendo que eu não tô vendo isso porque eu entrei em um deles recentemente, sendo assim, tipo, como é que eu posso dizer assim? Ilegal. Eu entrei, não saí. Eu disse assim: eu vou entrar na hora da visita e se alguém me mandar embora, eu vou embora. Ninguém me mandou embora. A galera entrava no quarto, me via lá dentro, não me mandava embora, então eu fui ficando, entende? Então foi isso que eu usei. Não Agora, estava escondida debaixo da cama, mas estava lá. vida hora nenhuma, mas fiquei É. dentro do quarto o tempo Mas todo. independente da doula entrar ou não, de ter essa presença que né, é muito importante, né? Ela tem toda uma importância em termos de informação, da mulher ter mais segurança, da própria segurança de você ir para a maternidade na hora certa, de você não ir precocemente e correr o risco ou de cair numa cesárea e ter que ficar mais tempo lá, ou de passar muitas horas, né, no lugar. Então, eu acho que é fundamental você considerar ter uma doula. Considerando que horário de visita, falando especificamente desse hospital, é só um horário, e aí casou de combinar, normalmente você não está entrando, a doula não está entrando. Então, a gente sugere que o trabalho de parto seja o mais prolongado possível em domicílio, para Sim. que só saia mesmo nas vias de já entrar no centro obstétrico, digamos assim. E aí eu ressalto o papel da enfermeira obstetra, porque a gente ainda vê algumas equipes que não têm a enfermeira presente. Porque a enfermeira vai dar aquela garantia daquele prolongamento em casa. Porque é ela quem faz o monitoramento, né, Sim. fetal, dá aquela segurança para o bebê. Porque doulas não fazem isso. Então é muito importante deixar claro que é cada um no seu quadrado. Doula não faz toque, doula não faz ausculta, doula não faz assim, digamos assim, não cuida de parâmetros técnicos. A nossa perspectiva é muito mais no contexto emocional e físico do que técnico mesmo, né? Em termos de obstetrícia. Sim. A gente entende o que está acontecendo, mas a gente não executa nada dessas coisas. Então, vira e mexe, a gente vê uma confusão nas pessoas, sabe? Tipo, tá melhorando, mas vira e mexe aparece alguém, você faz parto? Eu disse, não, eu não faço parto. Primeiro que quem faz o parto é a gestante. Eu acompanho ela e ela tem uma equipe que vai assistir ela. Então, assim, Exatamente. é diferente, né? Aí vai explicar o que a doula faz, que tem esse acompanhamento emocional, físico, informacional, e aí, enfim. Eu acho que para manter a paz na gestação, em qualquer período, você precisa ter, né, alguém ali do seu lado. E aí, agora, a gente falando de puerpério, também é importante ter, né, essas figuras de informação. Eu acho que o puerpério está trazendo muito forte essa coisa da falta de braço, tipo, tá faltando braço para segurar as crianças, É, sabe? É aquele casal ali sozinho para dar conta de tudo na casa, para dar conta de um bebê. Então, a gente precisa também pensar, né, junto com todo mundo, eu estou falando assim porque a gente tem 15 minutos para terminar. tá. Mas tem recursos também para a gente lidar com essa fase de forma mais tranquila, né? Você trouxe uma coisa importante de que já tem casais que, independente de pandemia, optam por passar por isso, né? Blindados na sua bolha ali, né? Vivendo aquilo ali na sua bolha, e isso independe de pandemia. Mas tem outras pessoas que dependem muito né, de rede de apoio que não vão ter nesse momento, né? Então, o que é que a gente pode pensar, né, em termos de recurso para que esse período seja o mais tranquilo possível, né? Eu tenho uma dica que eu costumo dar para os casais que já não têm rede de apoio, por algum motivo. São de outra cidade, enfim, sabe? Já não existe essa rede de apoio. E é uma dica que eu dou há muito tempo, que quem me apresentou, inclusive, foi a minha segunda da Holanda, que eu sou muito grata às minhas duas filhas da Holanda, né? Que foram maravilhosas, assim, mulheres incríveis, que se abriram para mim, sabe? Assim, para eu começar. E ela me trouxe uma informação que foi maravilhosa, que eu uso desde então. Ela falou, Maiana, eu estava lendo uma matéria falando assim, como a vida de sono vai ficar fracionada,
a sugestão estava sendo de fracionar também os afazeres da casa. Então, tem a coisa de, sei lá, tem que lavar roupa, varrer a casa, passar pano, bater, sei lá, lavar a pia, enfim, os pratos. Então, você vai olhar e vai escolher, naquele momento que o bebê dormiu, tirar 30 minutos e vai fazer uma coisa. Aí, depois, você vai descansar. Vai, se possível, tirar um cochilo para você manter sua sanidade mental. Bebê acordou de novo, faz os cuidados com o bebê e tal. Bebê dormiu, qual é a outra coisa? Mais 30 minutos para fazer aquela outra. Fantástico, adorei isso. Adorei. O que eu recomendo é ter um checklist. Eu sou a louca das tabelas, das planilhas, né? É ter um checklist do que é fundamental. O que é fundamental numa casa? Você comer, você tirar o lixo do banheiro, porque fica fedendo, né? Se você não tirar. Uhum. E você lavar o mínimo de roupa, assim, as roupas necessárias, né? Aí você pensa, dentro do seu contexto, o que é o mínimo necessário para o funcionamento da casa e deixa aquilo ali. Tenho que fazer isso, tá na lista? Não tá, isso pode esperar, né? E eu agora, no meio da pandemia, que eu tô acumulando 50 funções, mentira, 5 só. Então, assim, eu vou pelo que tá me incomodando. Eu olho assim, mas o que tá me incomodando agora? É a pia que tá deste tamanho de louça. Vou lavar a pia. Pronto. Depois eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, assim, você sentir o que é que precisa. E eu acho que uma dessas coisas indispensáveis, o mais importante é comida, né? Você precisa ter comida. E aí tem algumas formas, né? Ou você cozinha uma vez na semana e congela ali pro resto. Ou você pede para alguém, tá? Você precisa manter o distanciamento, mas alguém pode cozinhar na casa dela, trazer de carro ali na sua casa, deixar lá na sua porta, né? Você tira aquela embalagem plástica ali, né? Faz como se fosse um delivery, faz todo o procedimento e você pode receber, né? É um carinho, é um abraço e é algo muito útil também, né? Quem pode pagar, gente, vamos ter que, de vez em quando, saber que vai ter que lançar a mão mesmo de um delivery, pedir uma comida. Então, encontrar essas formas. Tanila está dizendo aqui que esse novo normal está sendo muito pesado no puerpério e que está necessitando de recurso informativo. E isso me lembra de falar do que eu acredito mesmo, que é informação como preventivo, né? Então, quando a gente fala de puerpério, um dos principais desafios que a gente vai ter no puerpério é a questão da amamentação, né? Então, geralmente é quando você se desespera, é quando você precisa de atendimento, é quando você precisa voltar no hospital para ver ali uma mastite, alguma coisa. E você trabalhando com prevenção, você trabalhando com informação desde a gestação, e é por isso, assim, dos serviços que eu ofereço dentro da amamentação, o meu querido, assim, tem indução da lactação, que eu amo também, e o pré-natal de amamentação, porque é preventivo. Eu trabalho com prevenção. É você entender qual é o funcionamento, quais são os desafios, o que é normal também, porque a gente se desespera com coisas que são esperadas, né? Então a gente precisa entender o que é normal. E os desafios, isso aqui não tá legal, eu preciso intervir logo. Porque quando você não sabe, você acha que é normal. Ah, e tem que doer para calejar, né? Deixa doer, assim mesmo vai melhorar. Não vai, você tem uma fissura, você fica com a mastite. Então, assim, precisa de informação preventiva, né? Para você poder lidar com esses desafios, né? Você tem que entender o padrão de sono do bebê, gente. E aí tem cursos. Tem ali na nossa amiga também, que tem o curso de cuidados, né, com o bebê, para entender esse pós-parto aí, como é que se dá o sono do bebê, o que é uma esterogestação. Isso salva vidas, salva a sanidade, você entender que o bebê, ele responde bem a situações que aproximam ele do útero, porque ele simplesmente ainda não está maduro, né, para isso. Então, a informação é fundamental para você ter paz nesse período de puerpério, para você saber como lidar precocemente, né, com algumas questões. E eu acho mesmo, sabe, Dai, assim, que o que você faz e pessoas que trabalham voltadas para o puerpério, que tem esse cuidado, sabe, de informar no sentido de prevenir, de preparar, eu acho que esse é o caminho, sabe, assim, de mantendo essa paz, já que o nosso título tem a ver com paz, né? Então, assim, eu entendo, assim, isso é uma coisa que sempre chamou minha atenção. Tipo, você vai fazer uma viagem, você se prepara para essa viagem. Você escolhe a roupa, o roteiro, você compra a passagem, você sabe onde você vai dormir. Aí, na hora de parir, de ter um pós-parto, a pessoa está cuidando de coisas que não necessariamente vão fazer a diferença na paz dela. Porque eu, assim, acho massa quem cuida de quarto, enxoval, mas isso é o básico, é pouco, sabe? Isso não é suficiente. Então, o trabalho que você oferece... E nem é indispensável, vamos falar, tá? Porque o que tem gente enlouquecida, gente, não chegou não sei o quê do berço por causa da pandemia. Gente, calma, não precisa, não surta.
Não surta, não vai precisar disso. Eu recebi uma fotinha que é tipo um meme, assim, de um berço com um bebê dentro e um monte daquelas bolinhas de piscina de bolinha e o bebê divertindo-se dentro do berço. Aí a frase era: agora eu achei uma função para o berço. Perfeito. É bem isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu queria só pontuar uma coisa, porque eu acho que esse é um ponto que, para mim, dá tempo, né? Dá tempo. Dá, temos 10 minutos. Massa. Que é uma coisa assim que sempre chama muito minha atenção nesse aspecto da paz, da harmonia. Que, de novo, independe de pandemia, mas na pandemia ficou mais agravado, as expectativas mútuas. Porque se você tá grávida com alguém, essas duas pessoas precisam se alinhar, sabe? Então, como é que é o alinhamento? Pô, bater um papo, sabe? Olha, o que eu tenho de expectativa em relação às coisas da casa? Quem vai fazer o quê? Sabe a lista que você falou? Quem vai fazer o quê dessa lista? Aí a segunda coisa... Dica, a outra pessoa que não está amamentando, tá? Exato. Não, tô falando assim, quem vai fazer o quê? Tipo assim, tô dando de mamar e aí, sobrou essa função aqui, sabe? Tem que ter essa conversa. Tipo, eu tenho uma expectativa, por exemplo, uma mulher pode dizer assim, de dar de mamar sem ter que me preocupar da casa tá suja. Entende? Ela pode dar esse tipo de fala. Aí a outra parte precisa dizer também, ó, eu tenho a expectativa de não ter que varrer a casa todo dia. Aí, enfim, é um ajuste, sabe? É um combinado. Fazer os combinados para que nesse puerpério a coisa flua, sem ficar irritações sobrando, sabe? Pela coisa não dita, sabe? Então, assim, é o território da casa que precisa falar das expectativas mútuas em termos do que fazer, desses afazeres, quem vai botar o lixo na rua, sabe? Aí, segundo, com relação a bebê, que vai fazer, quem vai fazer o quê? Eu tive um casal que eu cuidei que eu achei maravilhoso. Eu cheguei assim, era tipo 10 dias depois do parto. E aí eu cheguei a gestante, a parida, aliás, puérpera, a gente conversando nananã e tal, ela tem certa dificuldade com a amamentação. Aí a gente tava batendo muito papo e tal. Ela falou: não, mãe, eu não sei trocar fralda ainda, que só quem troca é meu marido. Aí eu, uau, que fantástico! Ela não sabia trocar fralda, não sabia assim. E tá tudo bem, né? Quem disse que mãe tem que saber trocar fralda? Eu simplesmente achei isso maravilhoso. E aí o terceiro território é o território do casal, sabe? Porque, infelizmente, alguns casais se perdem quando eles começam a exercer esse papel de mãe, de pai. E aí eles começam a se desentender. Oh, meu Deus, cadê a sua pequena? É aqui. Oi. Pode continuar. Olá. Eles começam a se desentender, sabe? E aí começa a ter aquele clima de desarmonia. Isso afeta bebê, afeta a família. Os índices de separação de casais que se separam nos 2 primeiros anos do primeiro filho ou do segundo filho é muito alto, sabe? Então, eu entendo assim que é muito intenso você ter um filho. E acho que esse aspecto dos afazeres, sabe? E contextos do que se espera um do outro precisa estar exposto, anotado. Totalmente. Sabe? Eu adoro contratos por escrito. Isso. Aí eu sou louca. Organiza, sabe? E, assim, exatamente. Quando você está sendo mãe pela primeira vez, você está tipo assim, eu uso analogia. Um casal, eles são o térreo, né, de uma casa. Aí o filho é o primeiro andar, ou a filha. Aí, beleza, você não tem o primeiro andar ainda, mas você projeta. Você imagina onde vai ficar o sofá, o que vai ter nesse primeiro andar, vai ter um lavabo, não vai ter, o banheiro e tal. Você está ali projetando. Quando você começa a construir, é que você vai ver mesmo que é esse primeiro andar. Então, é depois que o bebê nasceu. Vai refazer o projeto, né? Vai recalcular a rota, né? Vai fazer o cálculo de novo das estruturas. É isso aí, perfeito. E se a coisa não fica dita, como você falou, os contratos, os combinados, o que acontece? Reclamação. Simplesmente desalinhamento. Porque não foi dito. Como é que a outra pessoa vai adivinhar se não foi falado? E nesse período tá tenso para todo mundo, né? Porque os pais vão continuar sem ter a licença paternidade de mais de 5 dias e vão estar fazendo home office, e vão estar ali, né? Naquele ambiente daquele caos puerperal e trabalhando, mas enfim, né? Vamos mexer no contexto. Então, a gente já falou aqui da questão dos afazeres da casa, da conversa do casal, da comida, né, que tem oportunidades. A gente já tinha falado em relação aos grupos, né, tenham grupos de outras pessoas que estão passando pela mesma situação, sejam gestantes, sejam puérperas, que as gestantes vão virar puérperas mais ou menos no mesmo período.
Então, é bom que já estejam aliadas desde a gestação. Os cuidados também que a gente falou, é possível ter em casa, né? Alguns exames, tem pediatra que faz atendimento, né, domiciliar para quem pode, né? Quem quer investir nisso e quem pode agora investir nisso. Então, são alternativas. Então, assim, é possível. Tem recurso para a gente tentar passar por isso de uma forma, né, mais tranquila, de uma forma que a gente consiga algum nível de evolução, né, nesse processo. E a seguir, o que está posto a isso, a gente tem que trabalhar com o que tem. Não adianta ficar vislumbrando o que é que teria sido se fosse, em outro período, se fosse diferente. Não, o que tem é isso, vamos lidar com isso da melhor forma, né? O se não existe, sabe? E aí você falando essa coisa assim, nem todo mundo tem o recurso, né, de ir até um pediatra, de ter um Não pediatra posso saber, para terminar. chamar de seu. Então eu diria assim para essas pessoas que têm que ir às vezes para um plano de saúde ou até para o posto de saúde, eu acho que é a coisa assim de se salvaguardar que são exigidas dentro desse cenário que a gente está, de usar álcool gel, de usar máscara, sabe? Fazer essas coisas, chegar em casa, tirar toda a roupa, fazer os protocolos de cuidado e manter a paz, assim, tipo, e a fé, sabe? Porque eu acho que é junto, vai junto, fé e paz, sabe? Fiz o que eu podia, agora Exato. entrega e vai, né? Vai, porque precisa, né? E assim, eu acho também que tem uma coisa, sabe? Assim, eu às vezes fico questionando por que tem que ir tanto no pediatra, sabe? No pós-parto. Eu sempre tenho essa pergunta. Se você vê que o bebê tá bem, por que tem que ir, sabe? É só uma Eu questão também. diria que é importante avaliar a recuperação de peso no pós-parto, porque eu vejo as tretas quando isso não acontece, e nem sempre a família tem essa sensibilidade. Então, eu acho fundamental essa puericultura imediatamente, mas depois de um tempo, o próprio pediatra, né? Se você tá com alguém que você confia, ele vai saber esse limite, né? Tipo, precisa, então vamos se falar, você me diz como é que tá, eu vou medindo aqui algumas avaliações, né? Coisa do peso, assim, eu já vi alguns casais, tipo assim, tem uma balança em casa e se pesa, depois carrega o bebê e se pesa, sabe? Tipo assim, fazendo isso para evitar a exposição. Eu não sei se isso é possível também, sabe? Da recém-nascido, eu acho que precisa de um pouquinho mais de acurácia. Mas, enfim, precisa estar com esse acompanhamento profissional, né? De alguém orientando ali, mesmo que não seja para levar presencialmente, mas precisa ter alguém fazendo esse acompanhamento, né? E essa orientação. Estamos acabando, eu não quero ser derrubada antes de te agradecer, de dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui vendo o seu sorriso, né? Que a gente, enfim, que a gente ama, que é a sua marca registrada. E ter você aqui foi um prazer. Espero que a gente faça outras coisas juntas. Muito obrigada, foi maravilhosa. Mas vou deixar salvo, né? Então vamos divulgar aí Deixa eu para só fazer outras mulheres. uma Claro. preparação para parto e pós-parto. Vai lá no meu perfil, Maiana Coquila, com K, K-O-K-I-L-A. E aí, entra lá no link do perfil e aí a gente vai vendo aí as novidades acontecendo. Assina embaixo, acho super necessário. Oh, obrigada demais. Um beijo, meu amor. Você arrasa e assim, eu sou sua fã. Eu também. Tamo junto. Um Beijo. beijo, boa noite, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que estava aí. Compartilhem, viu? Para outras pessoas assistirem. Beijos.